O nome mosqueiro tem duas possibilidades. A primeira delas vem da expressão indígena moqueio. Eram umas folhas que eles organizavam como uma embalagem para preservação de produtos perecíveis. Então vem de moqueio. E há uma outra história também que se conta, né, uma outra definição que fala sobre a questão de piratas que vinham comandados por Mosqueira, que era um capitão e teria dado origem a mosqueiro. A primeira é mais relevante, pelo menos até tem, vamos dizer, mais fundo histórico. E acabou permanecendo o nome mosqueiro como uma identificação a essa forma de preservação de produtos perecíveis. Se você me perguntasse no século XVI, no século XVII já era mosqueiro, é mais difícil te dizer, porque essa identificação ela vem com o tempo. E aí tem a ver com as pessoas, tem a ver com a relação que eles desenvolvem com o lugar. E aí isso vai gerando ao longo do tempo essa ideia de pertencimento. Então eu acredito que é algo muito mais construído historicamente, mas tem a ver, e isso é interessante, com a origem histórica de mosqueiro. A ocupação de mosqueiro, ela tem alguns momentos. Lá por volta de 1500, na verdade até anterior à chegada dos portugueses, há um relato de um espanhol que teria passado por Mosqueiro, o Eanes Pinzon. Mais claramente em termos documentais, a gente teria já meados do século XVI, que é quando eu tenho uma esquadra que vem também para a Amazônia refazer a chegada ao rio Amazonas, que teria sido feito por esse navegador inicialmente espanhol, e que ele vai passar por lá, o Francisco Orellana, e vai ser contada essa viagem, essa possível chegada em Mosqueiro, a partir do Gaspar de Carvajal, que vai ser o cronista dessa viagem. Pelo menos é o que diz João Lúcio de Azevedo. Eles teriam chegado àquela região do rio Pará, aquela ponta de terra, e que dividiria, na verdade, Mosqueiro e Colares. E foi pensada depois da chegada dos portugueses em Belém, já no século XVII. Se cogitou até a transferência da capital de Belém para Mosqueiro, em 1633. Então também é algo que é pouco falado. A própria questão de não se ter uma ocupação mais efetiva aqui no século XVII, especialmente nos primeiros 50 anos, porque Belém é fundada em 1616, como não se tinha já um adensamento populacional, se cogitou essa transferência da capital para Mosqueiro em 1633. Não deu certo, como se sabe, mas houve essa possibilidade. E é muito interessante também, dentro desse contexto, porque os autores sempre se referem a Mosqueiro como uma terra dos Tupinambás. Então a presença indígena lá também era bastante significativa. Desses momentos do século XVI, do século XVII, essa presença indígena, especialmente dos Tupinambás, era bastante marcante. Essa ocupação, em verdade, ela só vai vir no século XVIII, que é quando eu tenho, vamos dizer, mais um ordenamento territorial, e aí eu tenho dois espaços, pensando a uma organização populacional. E aí começam a haver dois sítios, um relacionado a Santana e outro a Nossa Senhora da Conceição. Santana ficaria onde hoje é a região do Paraíso. Paralelo a ela ficaria também essa outra formação territorial, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Benfica. Santana e Conceição vão ser os núcleos de ocupação, são o que nós chamaríamos de Seis Marias. São terras que são concedidas e a partir dali elas vão se desenvolvendo. A presença inicial de portugueses, de missionários, ela vai se dar principalmente ainda no século XVII, pulando para o século XVIII, e ela vai ser muito frequente. Depois, os jesuítas, que eram responsáveis pelo caráter missionário lá, são expulsos no século XVIII. Mosqueiro vai passar por duas transformações importantes. Em 1868, ela é transformada em freguesia. Era uma forma, né, especialmente no período colonial, de você mostrar um desenvolvimento daquele lugar. Então você tem a elevação de Mosqueiro. A freguesia em 1868, em 1895 ela vira uma vila. A freguesia freguesia de Nossa Senhora do Ó, daí a igreja. E paralelo a isso, eu tenho o desmembramento, porque Mosqueiro pertencia a Benfica. E aí ela passa a ser, lá já no início do século XX, lá por volta de 1901, 1902, é que ela passa a estar ligada como distrito de Belém. Então aí você já tem um outro momento, e já pensando essa passagem do 19 para o 20, aí já o adensamento populacional mais claro,
para além desses territórios mais dispersos. Aí eu vou tendo já a questão da vila, e é interessante, né? O nome que permaneceu vila, aquela região que eu tenho ali em torno da igreja de Nossa Senhora do Ó, porque Mosqueiro foi elevada à condição de vila. Mosqueiro teve luz elétrica no início do século XX. Então era uma coisa que, para uma cidade de interior, era um avanço significativo. Isso porque muitos eram funcionários da Paraelétrica. Belém também, no início do século XX, foi uma das primeiras cidades a receber luz elétrica. Então muitos eram funcionários da Paraelétrica, da Porto of Pará, que vieram também para a construção do porto. Então, Mosqueiro se tornou esse lugar de bastante atrativos aí no final do 19 e no início do século 20. E aí o que é interessante também já é pensar o século 20, que já está mais próximo de nós, porque é quando eu tenho a abertura de Mosqueiro, né? Essa integração com Belém. Porque essa integração é muito rápido, na verdade são 27 quilômetros se você for via fluvial. Mas via terrestre ainda hoje são cerca de 80 a 90 quilômetros. E foi fundamental para essa integração a construção da rodovia Augusto Meira, que foi construída já na década de 60, e depois a criação da ponte. A criação da ponte ela é fundamental, porque ela vai ser esse canal de integração. Isso já foi construído já na década de 70. 1976 é quando eu tenho essa criação da Ponte Salgado de Oliveira. O pessoal fala Belém Mosqueiro. Mosqueiro, ela teve um surto muito grande nessa época da borracha. Depois você tem aquele momento da década de 80, 90, que é o momento em que você tem principalmente o carnaval. Mosqueiro viveu um boom nesse momento, nesse sentido de ser um atrativo para muita gente. Mas foi um momento também em que há uma tentativa do próprio governo municipal de ampliar o acesso. Esse acesso vem, de fato, da década de 90, mas por outro lado, também vem a popularização. Isso gerou uma situação que muitas vezes foi de uma percepção sobre dessas diferenças também socioespaciais dentro de Mosqueiro. E essa expansão ela vai combinada com essas questões também da degradação do espaço, da sujeira das praias, da poluição. Eu acho que é um marcador muito interessante essa passagem da década de 90 para os anos 2000, porque Mosqueiro vive o seu auge, inclusive econômico, e aí já nos anos 2000 você vai percebendo essa deterioração também dessas estruturas, inclusive das praias. Com essa possibilidade desse contato direto, como há uma dificuldade na questão de uma conscientização sobre o meio ambiente, sobre resíduos nas praias, aí acaba gerando todo um problema. E hoje, o Mosqueiro vive de um passado. Ainda é muito comum, alguns ritos, algumas formas de entretenimento, elas ainda existem. É muito comum e gera um estranhamento para muita gente o fato das pessoas colocarem as cadeiras ali na vila, se sentarem ali ao ar livre. Então esse caráter ele ainda existe, né? Daí pessoas terem aceitado também a relação de Mosqueiro com a bucólica. Por que a bucólica? Porque ela nos permite esse fugir da cidade. Então ao longo do tempo, para isso que Mosqueiro serviu muitas vezes.
para as pessoas saírem, muita gente saía de Belém, ia para Mosqueiro e retornava. Essas idas e vindas acabou tornando Mosqueiro um lugar atrativo, um lugar interessante para muita gente, e daí então a possibilidade de uma autonomia maior, que é o que muitos querem hoje, com movimento menor do que anteriormente, mas ainda há essa discussão muito evidente sobre essa possibilidade da autonomia. É preciso pensar nesse porvir de Mosqueiro. A ideia de emancipação realmente ela vem já da década de 90 para os anos 2000 também, e tem a ver com a ideia de ter mais autonomia, principalmente em termos econômicos, políticos, mas também econômicos. Como ela está atrelada, ela é distrito de Belém, então todo o orçamento de Belém é dividido, logicamente. Então, na medida em que você tenha uma autonomia maior, a alocação desses recursos vai servir para o beneficiamento também dessa população. Para além dessa história, vamos dizer, científica, né, da produção desses autores sobre Mosqueiro, há uma relação familiar, porque meu bisavô era português, veio para cá no século XX e ele morou em Mosqueiro, então eu descobri isso por documentos familiares. Quando meu tataravô morreu em Portugal, ele então mandou, né, foi feito um processo aí de inventário, e aí descreve onde meu bisavô morava, na rua Nossa Senhora do Ó, número 70. Ele era um comerciante, tinha 2 embarcações, Marinha e Naiade. Minha avó contava muito essas histórias, eu tenho a ver com a minha história de vida. Mosqueiro, então, foi o lugar onde minha avó também frequentou. Eu não conhecia essa casa. Quando vou a Mosqueiro, já tentei até saber onde ficava essa casa, mas não consegui ainda. Mas é interessante perceber essa presença de imigrantes, que foi muito frequente. Estamos falando já do século XX, ele era um português que, acredito eu, tinha ali os seus negócios relacionados à questão de um comércio marítimo, um comércio de pequenas embarcações, mas que transitava a partir dali. Então a presença imigrante, a presença, nesse caso, portuguesa, bastante marcante aí. Eu lembro muito, quando criança, já dessa época dos trios elétricos, né? Ainda como criança eu não podia participar, mas eu lembro bem, eu lembro dessa agitação. E hoje, em alguns momentos, eu também gosto muito de ir. Mosqueiro é um lugar que eu normalmente nos finais de semana vou para comer uma tapioca, para conversar na praça, para comer alguma coisa, ou às vezes mesmo só para sair de Belém. É uma Mosqueiro da memória também. Essa ligação com a questão alimentar, ela gera também um sentido de uma identidade. As pessoas associam, tanto que isso vende como mercadoria. A ideia da tapioca de Mosqueiro é um hábito alimentar que acaba virando uma tradição de um lugar. Então também tem, lógico, toda uma tradição indígena aí por trás. A tapioca passou a ser associada à Mosqueiro. A tapioca mosqueirense é como se ela fosse melhor. Aqui começou com meu pai, esperava na ponte vir os navios chegarem, né?
com o povo para passear, para conhecer a ilha. Depois de lá vieram tudo aqui para frente do mercado, trabalhar num tabuleiro com cavalete. Só vendia a molhada e o cuscuz. E não tinha a com manteiga, não tinha de queijo. Com o tempo foi se acrescentando a com manteiga e a coco seco. E aí depois a primeira tapioqueira a fazer tapioca no fogo, que era no fogareiro, uma cinzinha de carvão, foi a Áurea. E depois os outros foram atrás dela. A gente tem que deixar exposto, igual essa daqui, ó, que ela já é pronta. O cuscuz agora a gente já tem a cuscuzeira, a gente faz na hora, né? Mas a molhada ela tem que ser feita com antecedência. A molhada ela já foi bastante vendida, a molhada e cuscuz. Hoje em dia não é mais, hoje em dia já é mais aqui, acho com queijo, com ovo, com presunto, essa novidade que a garotada gosta. Bem torrada. Antes de chegar nessa estrutura, já teve outras estruturas aí, já foi barraquinha de madeira. Eu, por exemplo, hoje em dia eu tô aqui há 5 anos, tô de volta aqui, mas eu comecei a trabalhar aqui desde os meus 12 anos com a minha mãe. A minha mãe já é falecida, mas aí quando ela morreu, continuou o nome da barraca, a barraca da Jandira. Aí por uma época eu fui daqui pra aventurar em Belém, mas não deu certo, voltei pra cá. Eu acho que é o modo de fazer, né, o produto, como se faz, a prática. Porque nem todo mundo que diz que sabe fazer tapioca sabe. Pegar o tempero do sal na tapioca. Aqui, olha, freguês que é torrada. Então, torrada eu tô fazendo. Atrair os clientes, conquistar o cliente para ele vir diariamente, né? Sustenta a casa daqui, meus filhos daqui. Tudo é daqui. Eu já faço parte desde os 6 anos de idade. Então, o cordão de bicho, ele surgiu há muitos anos, pela época da Belle Époque. Nessa época, foram os primeiros cordões que surgiram aqui na Ilha de Mosqueiro. Então, de lá para cá, as pessoas vão trazendo, passando de geração a geração. Mas a importância para a gente, que tem o grupo, é de levar a nossa cultura, de levar alegria e de entreter, principalmente na quadra junina, que é onde o grupo ele mais participa, assim. Todos os dias a gente sai com o grupo. O pássaro, ele é uma história. Geralmente tem as condessas, tem os condes, o rei e a rainha, é o duque e a duquesa. Tem o caçador, que ele vai em busca da ave, do passarinho, para presentear a selvagem que ele encontrou lá na mata, que é a índia branca da aldeia. E ele tenta pegar esse passarinho para dar para ela e dá uma confusão porque ela não aceita, porque o pássaro é dela e ela quer ele bem, não quer ele machucado. Aí vem o cacique, que é o pai dela, e prende o caçador. E aí depois aparece a cigana. Aí chama o curandeiro, vem o pajé. Aí vem aquela alegria, e vem os matutos, fazem a festa. E é assim que a gente vai compondo. O Tentem é muito legal, é uma alegria, e as pessoas se entretem mesmo olhando, prestando atenção na história, nos diálogos.
nós perdemos, né, a nossa guardiã. Não é fácil falar agora assim, por conta desse momento triste para nossa família. Sempre ela foi guerreira de manter o grupo. Ela nunca pensou em desistir. Outros grupos já vieram, da Baía do Sol, do Sucurijuquara. Aqui mesmo de Mosqueiro tinha muitos cordões de bicho. Vários outros pássaros, na Vila Ariramba, para mais de 20 grupos. Hoje em dia só tem um. A gente tem isso dela, ela deixou isso pra gente, então ela, aqui pra nossa família, né, tanto pro pássaro como pra própria família, na nossa matriarca, ela era a pessoa mais importante pra gente daqui. Com o famoso Tentem do Mosqueiro, ele é o bamba da quadra. Era onde saía mais pássaro, brincadeira junina. Pássaro, cordão de bicho. Fez 45 anos o Tentem aqui na Ilha do Mosqueiro, né? Ele surgiu com a entrevista do Paz Loureiro, que na época ele era secretário da Cultura. Aí eu, prestando atenção na televisão, e vi quando ele estava falando, né, que sobre os pássaros, que era a cultura do Pará. Então ele pedia que resgatasse os cordões de pássaro, mas que nunca deixasse ficar os cordões carnavalescos, né? Era o que ela mais queria, que a gente desse continuidade, que não deixasse morrer. Eu tenho certeza que de onde ela estiver agora, ela tá feliz com essa nossa decisão. A gente não quer deixar morrer essa cultura, não quer deixar morrer o que ela deixou pra gente. Mosqueiro recebe muita influência do mar, por isso que é estranho para muita gente o fato de Mosqueiro ter onda. Mas como ele recebe a influência do mar, principalmente de setembro, outubro, novembro, é uma área que tem esse volume de ondas. Mosqueiro, né, é um lugar super atípico. Eu tive muita sorte em nascer nesse lugar, porque aqui a gente tem ondas de rio. Mosqueiro tem 22 praias e a gente surfa praticamente aí numas 5 praias até hoje. Mosqueiro chega da onda, né, com influência do oceano, mais os ventos que sopram essas ondas para cá. E quando essas ondas se encontram com a argila aqui das nossas areias, nossas praias, acaba sendo bem propício à formação dessas ondas. Não é como uma onda de oceano, uma onda grande, longa, prolongada, mas sim uma onda surfável. O pessoal surfa aqui praticamente desde os anos 80, né? Tem pessoas aí que começaram a surfar ainda antes disso, mas a gente diz que o surf no Mosqueiro mesmo, ele tem acontecido a partir dos anos 90 até hoje. Nós já tivemos circuitos nacionais aqui de surf, acontece aqui em Mosqueiro uma etapa do circuito nacional de surf brasileiro também. Tivemos grandes personalidades passando por aqui, surfistas que já surfaram o mundo inteiro passam por aqui também. Olha, não é diferente de quem vive numa cidade não, acordar cedo, ter seu trabalho e aí a luta do dia a dia, né? A diferença é que aqui a gente tem uma certa tranquilidade ainda, é um espaço ainda muito bonito. Precisa de políticas públicas, assim como outros lugares também precisa, mas é um lugar potencialmente bonito. Viver aqui ainda é eu chamo de uma maravilha, né? Aqui é uma maravilha para viver.
E muito amor, muito amor. Acho que a gente só ama o que a gente conhece, então acho que procuro conhecer todos os dias esse lugar, que acordar nesse lugar, dormir nesse lugar, acho que é a grande diferença, né? E acreditar que isso aqui ainda vai ser um futuro potencial turístico muito bom. Acho que Mosqueiro tem muito potencial para ser apresentado ainda para esse país, para esse mundo aí. Sou comerciante, tenho um bar aqui na ilha e eu já tive o prazer de apresentar o surf para muita gente através de educação esportiva, através de associação também de surf. Falar um pouco a respeito do que é essa onda aqui no Mosqueiro, essa cultura surf aqui no Mosqueiro, né? É um movimento diferente. Eu sempre falo que o surf ele é uma expressão individual, onde cada um com sua própria habilidade participa diretamente da natureza. E o que faz esse momento ser realmente mágico é que cada onda é diferente. Então a onda do Mosqueiro é uma onda diferente. Eles dizem que quem vem do sul para cá, né, diz que é uma onda doce, uma onda gostosa de surfada, uma água quente. Então isso torna o Mosqueiro um diferencial, um potencial turístico muito bom que ainda está aí a ser explorado. A localização geográfica do Mosqueiro, né, faz com que ele tenha um período de ondas boas e um período mais fraco. Assim como acontece no período amazônico, eu digo que o progresso ele é inevitável, ele mora e vai chegar. De que forma a gente quer que ele chegue é que é a grande questão. Então os moradores têm que estar cientes de que a gente precisa sim dizer como é que a gente quer que esse progresso chegue aqui, entendeu? Iluminação, se a gente vai querer que aqui tenha asfalto ou não. Então essas coisas têm que ser articuladas com a comunidade, porque é a principal afetada, digamos assim. A gente sabe que quanto mais gente, mais impacto, com certeza. Por isso tem que ter protagonismo juvenil aqui. As gerações daqui têm que estar cientes de que se a gente mora, a gente trabalha aqui, a gente tem que zelar e educar as pessoas que vêm, sensibilizando as pessoas através de projetos educativos para que a praia não fique com lixo, para que as pessoas venham e levem seu lixo de volta, para que não polua, para que não suja, para que respeite o meio ambiente, né? Enfim, eu acho que é um conjunto de ações que tem que ser feito junto com a comunidade, governo, para que isso aqui seja assim, um potencial turístico muito bom e que não venha a ter impactos no futuro para as outras gerações também. Mosqueiro ainda é muito perto de Belém, dependendo do trânsito você chega aí a fazer essa viagem até 1 hora de carro. Mas, em contrapartida, o povo só vem aqui mesmo quando é mais julho, feriados prolongados e final de ano, né? Parece que esquece que durante o ano todo a gente tem essas praias aqui à disposição. Mosqueiro. Cara, Mosqueiro é motivo de orgulho, né? Eu acho Mosqueiro um lugar ímpar, não tem igual. Nunca ouvi falar de outro lugar do mundo que tenha onda de água doce, com praias de areia tão limpa, 22 praias, 17 quilômetros de praia. Eu tenho um carinho enorme, eu acho que a minha família toda, minha família foi uma das primeiras moradoras daqui, então meu avô abriu essas estradas de Baía do Sol, Maraú. Eu acho que isso vem de família, vem de geração. Acho que esse amor por Mosqueiro ele não tem muito o que dizer, a não ser viver. Acho que amar Mosqueiro é viver aqui o ano inteiro, né? Aí a gente percebe o quanto você tem uma dinâmica, né, de ilha que acabou se perdendo muitas vezes com o tempo. Porque a gente olha para Mosqueiro e a gente pensa nesse adensamento populacional de um lado, entretanto desconsidera essa diversidade que eu tenho ao longo da formação da ilha. E aí você vai perceber isso muito nessa ligação que eles ainda têm com a natureza. Quando você percebe a relação entre o homem e a natureza dentro de um espaço que ainda não tem essa presença tão marcante como do outro lado você tem,
você vai acabar mostrando e demonstrando essas divisões também de como é que se desenvolveu essa estrutura. Eu nasci aqui nesse lugar, saía sempre para estudar, fora daqui, para trabalhar, quando fiquei adulto fui trabalhar, mas eu sempre tive um sonho de ganhar dinheiro no lugar onde eu nasci. Daí eu comecei a montar alguma estrutura com garrafa PET, fazer alguma experiência, comecei a fazer alguns flutuantes como experiência, e aí com o tempo passando isso começou a virar a minha fonte de renda. Eu fui buscando conhecimento sobre culinária, sobre meio ambiente, fauna, flora, e comecei a atrair clientes. Aí esses clientes hoje eu me mantenho disso. A gente tem trilha, tem passeio de canoa pelos furos, camarão no bafo, peixe grelhado, açaí, suco de fruta. Mosqueiro é maravilhoso, tem praias lindas, tem um potencial muito grande, não só praias, tem um potencial de ilha, de furos. A gente tem uma riqueza natural. O turista estrangeiro, certamente, ele quer ir para o hotel para descansar, mas ele quer aproveitar essa natureza que nós temos. É muito prazeroso para a gente, porque a gente mostrar o nosso modo de viver, a forma que a gente faz a nossa própria alimentação, ribeirinha, é prazeroso demais. A questão da garrafa PET, eu fui buscando experiências com ela para fazer os flutuantes e hoje o meu restaurante basicamente é feito com garrafa PET. Estou usando muito e fazendo outras experiências com garrafa. Não só flutuante, a gente está com um projeto de fazer outros trabalhos com ela. Essa garrafa vem de projetos de comunidade que eles fazem a coleta e a gente faz a parceria. Eu forneço a lata que é produzida aqui para eles venderem, e a garrafa eles trocam comigo, que tem muito valor comercial a lata para eles do que a garrafa. O meu bisavô, ele foi o fundador aqui da comunidade, um dos fundadores. Então eles compraram essa área aqui, uma área aqui do governo, né? Compraram. Aí foi chegando as pessoas de outras comunidades, gente de Colares, daqui do Tauá, Abaeté. Eles vieram chegando e formando famílias aqui. Aí então essas famílias, teve famílias que eram remanescentes de quilombo, numa parte que era de escravo. Aí eles se refugiaram e aí vieram, ficaram por aqui. Aí eles foram formando aí a comunidade. Sucurijuquara, segundo os mais antigos, segundo a nossa matriarca, Creuza Gomes Chaves, ela conta uma história de 3 caçadores que saiu para caçar. No momento eles se depararam com um buraco no meio da mata e deduziram que nesse buraco poderia existir uma cobra, uma sucuri. Então eles se comunicaram com o índio e pediram para que eles matassem essa sucuri. E eles colocaram o nome de sucuri a cobra, Ju o buraco onde ela estava e Quara o índio que matou. O nosso território está com processo no INCRA para demarcação e titulação da nossa área. Desde quando ela foi reconhecida como comunidade remanescente de quilombo, ela foi certificada pela Fundação Cultural Palmares. Depois dessa certificação que foi dada a entrada no INCRA, para que o INCRA viesse fazer a delimitação e demarcação para expedir o título definitivo da área. E até o momento nós ainda não tivemos essa política. Há uns 15 anos atrás, a comunidade foi feita uma pesquisa socioantropológica nela e detectaram que ela é uma comunidade remanescente de quilombo. Tem mais de 200 famílias. A nossa comunidade, ela sempre viveu da colheita de frutas tropicais, da caça, da pesca. Tem muitas pessoas que
trabalha de trabalho braçal na carpintaria, pedreiro, eletricista, encanador. Tem professores aqui formados. Essa nossa tradição, ela foi assim ficando para trás. Porque as pessoas que estão hoje, a juventude, eles não estão dando continuidade. Porque a nossa comunidade, ela trabalhava, fazia muita roça, farinha, plantações. E quem faz agora são os mais antigos. Esses antigos já estão cansados. Eles já não dão mais conta de fazer esses trabalhos. Minha mãe é a remedeira da comunidade. Ela faz garrafadas, faz remédio para um monte de doença. Ela já está esquecendo. Ela já tem planta que ela já não lembra. Ela fica, meu Deus, mas que planta é essa? Para que serve? Então, assim, eu tive uma preocupação muito grande em relação a isso, enquanto liderança, enquanto moradora da comunidade, enquanto filha dela, porque eu vejo que muitas pessoas precisam e ela já ajudou a curar muitas pessoas. Saiu esse do mestrado. A minha dissertação, o meu projeto é sobre a medicina tradicional da minha comunidade. Vou documentar tudo, vou fazer a minha tese e vou colocar tudo no documento. A Fazenda da Esperança é uma obra social que nasceu em São Paulo com um fundador brasileiro e um frei alemão, há 38 anos atrás, onde um jovem religioso, Nelson, ia para a igreja e passava pela uma esquina onde viu o jovem se drogando. Impulsionado pela palavra, me fiz fraco com os fracos, a fim de salvar os fracos para Cristo. E ele pediu nesse dia um presente de Deus, que ele pudesse conquistar um daqueles jovens, não para ele, mas para Deus. E aí começou o caminho, né? Os passos, e levar esse estilo de vida que é baseado no movimento do Focolare, estilo de vida franciscano. O fruto de tudo isso foi que um deles pediu ajuda e daí surgiu a ideia da Fazenda da Esperança. E aí se espalhou pelo mundo, da esquina para o mundo. Hoje a Fazenda tem 150 unidades em todo o Brasil e em 23 países. E nós somos uma família hoje, reconhecida pelo Vaticano, dentro da igreja. Então nós temos um carisma próprio, baseado no tripé: trabalho, convivência e espiritualidade. A Fazenda ela é um presente para o mundo, um modelo de vida que não é apenas para os adictos, os dependentes de álcool e outras drogas, mas para a humanidade em si. Essa unidade de Mosqueiro, estamos aqui já há 4 anos, temos hoje ao todo 65 pessoas, que são 65 famílias atendidas. Tem um grupo de voluntários, porque a Fazenda ela é conduzida por voluntários, membros dessa família da Esperança. Esse estilo de vida, como em todas as fazendas, é a vivência concreta da palavra. E aqui não existe remédio, não existe prisão. E ao começar a viver isso, a gente consegue tocar no mais profundo de cada um, que são os traumas, são as dores que levaram até a droga. E com isso, cicatrizar essas feridas para que possa retomar a vida e ir para frente, né, baseado nesse estilo de vida. A meta é 1 ano, é dividido em 3, 6, 9 e 12 meses. Então existe toda uma etapa, né, dividido nessas 4 etapas em 3 meses. Tem uma casa que acolhe quando chega, que vai aprender o nosso estilo de vida, aprender o dia a dia. Depois tem as casas de caminhada, que são casas já que já tem outro segmento aqui de trabalho e desenvolvimento humano. Uma casa é a padaria e cozinha, outra casa mexe com a jardinagem, os animais. E a outra casa trabalha com a marcenaria e hidroponia, onde a gente produz alface e vendemos para uma grande rede de supermercado em Belém. Hoje a Fazenda da Esperança ela é a maior obra do mundo nessa área, sem fins lucrativos. Tudo que é conquistado é empregado na obra. Temos vendas de pão, biscoito, artigos de madeira, madeiras que ganhamos de doação do IBAMA e do governo do estado e da prefeitura, e transformamos em móveis,
em utensílios de jardinagem. Então nós transformamos isso, vendemos para o nosso próprio sustento. A política nossa é trabalhar para se manter. Bom dia, família. Como é que vocês estão? Tudo bem? Conheci a Fazenda da Esperança em 2018, né, onde eu iniciei o meu tratamento na Fazenda de Iracema, né, concluí. Em 2019, eu vim como voluntário para a Fazenda de Mosqueiro. Recebi essa proposta do Luciano para vir fazer essa experiência de voluntário. É uma experiência que ainda me completa muito. Eu ainda me sinto muito bem dentro da Fazenda. A Fazenda ela vem fazendo esse trabalho comigo, eu venho trilhando esse caminho de voluntariado e sou muito feliz. Cheguei como todos chegam, despedaçado, cheguei sem perspectiva nenhuma de vida, depressivo. É a experiência de viver aqui na Fazenda da Esperança, principalmente nessa daqui, né, que foi a primeira minha. Tenho vontade de conhecer outras fazendas, com certeza. A minha primeira experiência, eu acredito, foi uma forma de me encontrar como pessoa, de me encontrar como ser humano, como pai, como filho, de me encontrar o que eu nunca vivi, que foi viver a palavra de Deus todos os dias, todos os horários. É muito bom estar aqui. Essa sobriedade, ela te traz uma nova perspectiva, um novo ângulo de ver a vida. E a fazenda ela é de portas abertas. Ela não tem uma porteira, ela não tem uma tranca. As casas são estilo familiar. Nós estamos abertos a todos que queiram um dia conhecer a obra. A fazenda é um lugar lindo, um lugar maravilhoso e é uma resposta para o mundo. A Fazenda da Esperança não é depósito de homens, ela não é apenas direcionada para os que usam álcool ou outras drogas. A fazenda ela é para os jovens, trabalha na prevenção, ela é um modelo de vida para o mundo. Então é um presente para Mosqueiro, para Belém e para as outras 7 unidades que tem no estado do Pará. Eu acho que a perspectiva de futuro não é integrada a uma visão de Belém do futuro. Eu acredito que existe uma Mosqueiro do futuro. Essa possibilidade da autonomia ela é necessária. Eu acredito que ter uma ideia de autonomia maior, econômica, política, é necessário para se pensar um futuro de Mosqueiro que seja de acordo com aquela realidade, levando em consideração as dinâmicas socioespaciais, levando em consideração as populações ribeirinhas, levando em consideração também essas tradições que existem na ilha de Mosqueiro. Eu acredito que é necessário se pensar numa Mosqueiro do futuro que leve em consideração os seus aspectos geográficos, políticos, sociais e históricos.